Oi, gente. A paz, tudo bem? Pode se sentar. Peraí que eu vou começar de novo, porque eu aprendi com o pastor que tem que falar a paz do Senhor, tá bom? A paz do Senhor, amém? Amém. Ixi, que amém mais coisa. Borogodó, né? Amém, gente? Amém. Quem está aqui desse lado nos visita pela primeira vez? Ninguém? Desse lado? Entendi. Então, vamos lá. Ai, ai. Vocês estão felizes de estar aqui? Amém. Eu também estou muito feliz de estar aqui. Já faz um bom tempo que todas as ministrações que eu ouço, ou tudo que eu vou ler, tem um Daniel no meio. Tudo. Domingo o pastor estava pregando e ele também falou sobre Daniel. Bem rápido, mas falou. Esses dias eu fui ouvir uma música e do nada na ministração também começaram a falar sobre Daniel. E já faz um bom tempo que o Senhor tem chamado a minha atenção para Daniel. Aí eu falei, uai, tem alguma coisa nisso. E aí então a gente vai começar a ler sobre Daniel, né? Para ver por que o Senhor está te chamando a atenção naquilo. E beleza, fui ser feliz. E aí eu aprendi várias coisas sobre Daniel e quero compartilhar com vocês. Eu não sei se vai servir só para mim, se a cajadada foi só em mim, ou se vai servir para você também. Aleluia! Tomara que seja para você também, que aí pelo menos a dor eu divido um pouco, né? Não fico só para mim. Mas, antes de começar a te falar de Daniel, eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de coisas de ação. Filme, série. Eu não gosto nada de coisa que é meloso, ou tipo, sabe, esses negócios assim, não vai. Entendi. Eu gosto de filme, série que tem tiro, que tem sangue, porrada, violência, carro, entendeu? Velocidade. Eu acho que é por isso que às vezes eu me empolgo e acaba dando um pouquinho de ruim, né? Mas tá bom. Mas eu gosto, é verdade. E por incrível que pareça, por mais que eu goste dessas coisas meio malucas, mas o Senhor fala muito comigo dessa forma. Assim como o Senhor fala com cada um aqui, porque a gente é único, não é verdade? Você não é único, meu? Ai, que susto. E aí esses dias eu maratonei, enfim, eu maratonei uma série policial e óbvio, né? Tem bastante perseguição, tem bastante tiro, sangue, né? E um dos episódios, bem na primeira temporada, me chamou muito a minha atenção. Foi que o pessoal lá da polícia recebeu 3 novatos. E aí um desses novatos foi sair patrulhar com a capitã lá do batalhão, que eles iriam prender um criminoso bem da pesada. E aí nisso que eles estavam lá para prender esse criminoso, eles sofreram uma emboscada, os criminosos acabou pegando a capitã e esse novato, e aí teve troca de tiro, e a capitã, para salvar a vida do novato, entrou na frente, levou um tiro e morreu. Aí o criminoso foi embora, né? E aí nisso chegou o restante dos demais policiais e tal, e aí teve apareceu um novo capitão lá para cuidar dos policiais, e o capitão chegou nesse novato, né, que presenciou essa cena, falou assim: a gente vai pegar o criminoso, custe o que custar, mas na hora que a gente pegar, o que você quer fazer? Você quer
se vingar dele. E aí o novato ficou tipo 1 minuto assim em silêncio. Ele falou assim: não, capitão, eu quero fazer o meu serviço, que é prender e deixar com que seja feita a justiça. O meu papel como policial é prender, é a única coisa que eu vou fazer. E aí nisso, a hora que ele falou isso, eu já tava, tipo, a hora que o capitão perguntou o que ele queria fazer com o criminoso, eu já, falei, já sei o que ele vai responder. A gente vai tacar ele e a gente vai descer a metralhadora nele, a gente vai encher ele de furinho junto com a gangue dele. Tipo, na minha cabeça ele iria responder isso, pra se vingar da capitã. E aí ele falou que não, que ele só ia prender o cara. Eu falei, não, mentira. E aí na hora que eu pensei nisso, fiquei indignada. Aí o Espírito Santo falou assim: é dessas horas que você demonstra que você é cristão. É através das suas atitudes que você demonstra que você é cristão. Aí eu falei, vixe. Falei, ainda bem que é só uma série, né, Senhor? Ainda bem que eu não sou policial. Graças a Deus, né? E aí aquilo ficou muito forte assim no meu coração. E beleza. Isso foi bem na primeira temporada da série, acabei a série já, não vejo a hora de sair a outra temporada. E aí, mas aquilo ficou tipo na minha cabeça, sabe? Todos os episódios que eu assistia, eu sempre trazia na memória aquele episódio, sempre. E sempre conversando com os adolescentes, eu sempre falo pra eles, nós como cristãos, muitas das vezes pregar o evangelho não é abrir a boca e falar, é agir como um verdadeiro cristão. E é nessas pequenas atitudes que a gente mostra se a gente é cristão ou não. Como eu já falei, foi assim, o Senhor ministrou comigo bem forte, né? E eu não sei, tomara que sirva só para mim, talvez não sirva para vocês, e glória a Deus por isso. Mas a gente, fazendo uma autoanálise, a gente vem para a igreja, eu principalmente venho para a igreja todo domingo, é muito difícil eu faltar do culto. Acho que a maioria daqui, todo mundo vai na igreja de domingo, não falta por qualquer coisa. E de quarta-feira também. Então a gente sempre vem na igreja. Só que ser crente, ser cristão aqui dentro da igreja é fácil, não é fácil? É fácil, não é, gente? Tá aqui, galera louvando ao Senhor, tal, erguendo a mão, né? A presença do Senhor aqui. Ser cristão aqui é bem mais fácil do que ser cristão lá fora, não é verdade? Sim. Pois é. Só que muitas das vezes a gente não precisa ser cristão aqui dentro da igreja, a gente tem que ser cristão lá fora. Porque dentro da igreja está cheio de Cristos, cheio de pequeno Cristo, cheio de eu, cheio de você. A igreja está cheia. E lá fora? Vamos fazer uma brincadeira. Todo mundo tem celular? Sim. Liga a lanterna do celular de vocês, todo mundo. E levanta assim para cima. Não, pode deixar acesa a luz. Tipo, tá clareando alguma coisa? Na luz não faz diferença. Apaga todas as luzes, por favor. Tudo bem, né? Aonde tá com a lanterna acesa eu consigo ver. Tá vendo? Quando a gente tá, é lá fora, lá na escuridão que a gente precisa fazer a diferença sem a luz. Pode acender, por favor. Então, eu vou tentar ser o mais rápido possível, né? Mas a princípio é isso. O título da mensagem é fora da igreja que revelamos se realmente somos cristãos ou não. E o que tem todo esse rolê com Daniel? Tudo. Porque Daniel, ele era um jovem, né? Graças a Deus. E ele foi a diferença na onde ele tinha que ser. Ele foi a diferença na onde não tinha igreja. Daniel, um jovem de Deus fora da igreja. E você, tem sido um jovem, né? Todo mundo é jovem, graças a Deus. Que susto. Pensei que tinha alguns dinossauros aqui. E você tem sido um jovem diferente lá fora? Em Daniel 1:8 diz:
Eu vou ler bem rapidinho. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abaster deles. Daniel, ele não estava na sua casa, ele não estava com a sua família, pelo contrário, ele foi tirado do lugar, né? Ele foi separado, foi levado para Babilônia. Ele não estava dentro da igreja, ele não estava cercado de amigos que eu falo, a gente tem amigo que ora pela gente, não tem? Vocês não têm amigos que oram? Glória a Deus, que eu também tenho. E Daniel não estava cercado por esses amigos. Ele não estava, o líder dele não estava perto, os pastores dele não estavam perto, ele simplesmente estava isolado de tudo, dos costumes, da cultura dele. Ele estava na Babilônia, que é um lugar totalmente contra o princípio dele. E totalmente contra os seus valores. Um lugar que estava tentando mudar a identidade, estava tentando mudar os valores e princípios de Daniel. Mas Daniel mudou? Daniel mudou os princípios dele? Então, porque muitas das vezes eu e você, a gente muda os nossos valores, os nossos princípios, por conta de pressão que a gente leva do mundo. Não faz sentido. Sendo que a Bíblia já nos alertava e ela nos dá exemplos sobre isso. Né? Ser cristão aqui dentro... A maior parte da administração eu vou falar muito sobre isso, porque muitas das vezes ser cristão aqui dentro da igreja, das quatro paredes, é fácil. E ser cristão lá fora, onde a gente não está rodeada por cristão. Onde a gente não está, muitas das vezes, com os nossos líderes, com os nossos pastores. Mas foi lá fora, longe de tudo e longe de todos, que Daniel mostrou quem ele era de verdade. Porque o caráter real aparece quando ninguém está olhando. Gente, eu não sei se para vocês é pesado, mas para mim foi muito pesado ser ministrado sobre isso. Porque muitas das vezes é fácil a gente vir no culto de domingo, vir no culto de quarta-feira, ou nas reuniões de oração na segunda, e a gente está aqui todo quebrantado, todo cheio da unção, e aí sai para fora da igreja e a gente muda caráter. É complicado. E muitas das vezes o pastor Granese vive contando aqui no altar de história que aconteceu na vida dele, que ele foi testado e ele teve que agir como cristão. E foi através dessas oportunidades dele escolhendo agir como um verdadeiro cristão, ele fez a diferença, ele engrandeceu o nome do Senhor. E eu e você lá fora, a gente tem feito a mesma coisa? Né? Seja nas coisas simples. Esses dias eu saí para almoçar. Não, vou contar outra história. Nós fomos viajar um tempo atrás. Foi minha família e meu tio. Já contei até isso aqui. E aí chegou lá no posto, na minha casa a gente tem um combinado. Quando nós vamos viajar, o meu pai ele banca, né, a parte de hotel, essas coisas, esse rolê todo. E, tipo assim, se eu e o Igor, que a gente é maior, a gente quer algo mais do que ele possa oferecer, a gente paga do nosso bolso. E eu sou uma pessoa frescurenta, então, muitas das vezes meu pai tem um pão de queijo para me oferecer, eu quero um pão de queijo com cappuccino e Nutella por cima, entendeu? Então, eu pago do meu bolso. Justo, não é verdade? E aí, então, meu pai sempre falou isso. A gente sai, eu vou bancar isso, se vocês querem a mais, vocês pagam do bolso de vocês, fechou? Fomos viajar com a minha família e meus tios, a gente foi pra praia. Chegando lá no posto, eu e o Igor pegou a nossa comanda, meus pais pegou a dele e tal, meus tios também pegou a dele. Vida que segue, a gente foi lá, escolheu umas comidas, comemos e fomos pagar. Só que eu e o Igor, a gente vai no alto atendimento, porque a gente é jovem, né? Agora a gente não tem essas dificuldades igual os velhos têm, que gosta de pessoa. A gente pegou, foi no alto atendimento, e aí a hora que a gente foi passar a nossa comanda lá, não tinha nada, tipo, na minha comanda estava zerada, e na comanda do meu irmão também estava zerada. Aí a moça viu que estava zerada e falou assim, pode ir, as coisas de vocês estão na comanda do seu pai. Só que o meu pai já tinha pago. Gente, conhecendo o meu pai. Vocês acham que se o negócio meu não estivesse na comanda dele, ele não ia chamar nós para pagar?
Claro que ia. E ele, tipo assim, já tava lá fora, como assim, tipo assim, resolvi minha vida, problema de vocês agora. E aí, tipo assim, eu falei, não, moça, eu não tava na comanda do meu pai. Ela, não, seu pai já pagou, pode ir. Eu falei, não tá, moça, a gente tá vazio na sua comanda e meu pai me pagou. Aí eu falei, eu vou lá chamar ele. Aí foi lá, chamou ele, falei, pai, você pagou os nossos? Aí ele, não, a minha comanda tá certa, eu paguei porque eu consumi. Eu falei, tá vendo, moça, não tá. Aí o moço que, tipo, lá no castelo, sabe, que o pessoal dá comida lá, né? Aí a moça, não, eu esqueci de lançar isso. Eu falei, tá vendo, moça, dentro da caixa. Aí, por fim, ela lançou, a gente pagou. Aí eu tive que passar no caixa com a moça atendendo a gente. Caixa de velho, tá vendo? Justiça divina isso, tá? Aí a moça, eu paguei, tá? Ela tava dando a notinha, aí ela falou assim, moça, tava zerada a tua comanda, por que você não foi embora? Você foi besta? Eu falei, não, moça, eu consumi, eu tenho que pagar aquilo que eu consumi. Aleluia! Ah, mas não tá na sua comanda. Eu falei, não tem. E daí que não tá na minha comanda? Todo mundo erra. Eu falei assim, só que eu consumi, eu tenho que pagar aquilo que eu consumi. Né? Aí ela falou assim, nossa, no tempo que a gente vive hoje, ela olhou pra mim com o Igor, no tempo que a gente vive hoje, e vocês, dois jovens, vocês foram honestos por isso. Eu falei, claro. Eu falei, moça, claro que eu fui honesta, eu sou crente, você acha que eu posso fazer isso? Eu falei, não dou conta não. Aí ela, então é por isso, você é crente. Aí só que ela teve a capacidade de falar, nossa, mas você é crente de verdade, porque existe uns crentes aí que metem o louco, mais louco do que as pessoas normais. Vocês acreditam? É que o Igor não tá aqui pra ele confirmar. Gente, eu fiquei passada. Você é os crentes velhos, o jogo é mais moderno. Nem todo crente é convertido. Então, é lá fora que a gente tem que realmente demonstrar que a gente é cristão. E é nas pequenas coisas, tá? A gente acha que as pessoas não estão olhando pra gente, mas a gente sai lá fora, parece que só tem a gente na rua e todo mundo fica olhando para nossas ações. Principalmente, gente, se as pessoas sabem que você é crente, que você vem pra igreja. Aí que eles ficam assim, ó. E você te olhando, parece que você não pode nem respirar. Ué, mas você não é crente? Cuidado. Tem uma figurinha que eu gosto muito e eu uso bastante com uma galera aí que te orienta que tu é crente. Segundo ponto, atitudes que mostram Cristo em nós. Um amigo meu missionário uma vez me disse, nós somos a primeira Bíblia que alguém lê. Graças ao bom Senhor Jesus Cristo, nós estamos no Brasil, somos brasileiros, e aqui nós temos essa liberdade de cultuar o Senhor, de ir lá na praça, abrir uma Bíblia lá, pregar no hospital. A gente tem essa facilidade, a gente tem esse privilégio. Só que muitas das vezes a gente não está carregando uma Bíblia embaixo do braço para pregar, não é verdade? Ou você vai no mercado com uma Bíblia embaixo do braço? Não vai. Tem uns que carregam dentro da bolsa, né? É muito crente, eu ainda não sou assim. Mas a gente, pela correria do dia a dia, a gente anda tudo com o celular, né? Então, caramba, esqueci o que eu estava falando. Então, muitas das vezes, você e eu vai ser a Bíblia de alguém. E o que tem a ver a Bíblia com as nossas atitudes? Tudo, porque a Bíblia nos ensina a ser crente de verdade, é o nosso manual, né? Então, se a gente não segue o que a Bíblia diz, como que a gente vai querer dar bom testemunho? Não faz sentido. E muitas das vezes, se a gente não sei a diferença, igual muitas das vezes o próprio pastor Veronese, subiu aqui e falou que ele agiu diferente, ele foi um verdadeiro cristão, foi através dessas pequenas coisas que o Senhor honrou a vida dele, só que também foi através dessas atitudes que o pastor Veronese plantou a sementinha do Evangelho na vida de alguém. Não adianta a gente só querer falar da Bíblia, pregar, falar bonito. Não adianta a gente querer encontrar alguém no mercado e começar a falar de Jesus, pregar a Bíblia para ele, sendo que a gente não vive a Bíblia.
Eu não sei vocês, mas para mim, um dos piores comentários que alguém pode fazer para outra pessoa, principalmente se ela for crente, é assim: nossa, mas ela é crente? Nem parece. Gente, é B.O. Não sei se você já ouviu, mas eu estava conversando esse tempo atrás com uma pessoa lá da imobiliária e peguei e falei assim: o fulano vai na minha igreja. Eles estavam falando da pessoa. Meu Deus do céu! Gente, não acredito que essa pessoa vai na igreja. Falei, vai na minha, por quê? A pessoa é tão gente boa, fiquei assim, tipo, em choque. A moça lá da recepção que trabalha comigo falou que o meu brilho até sumiu na hora. Aí eu falei, gente, não, você tá assim. Eu falei, não, você tá enganado. Essa pessoa aí, ela é cristã, ela vai na igreja, vai lá na igreja comigo. Pelo amor de Deus, não pode ser crente dessa forma, não. Aí já começou, né? Apesar que tem uns crentes que é mais desviado do que os próprios desviados. Gente, a gente não pode ser cristão dessa forma, tá errado. Se alguém se compara, fala isso de você, tá na hora de você começar a rever seus conceitos e seus princípios. E Daniel não precisou pregar um sermão para mostrar que ele era a diferença. Ele não negociou os seus valores, ele ficou firme no que o Senhor tinha para a vida dele. Igual a gente leu em Daniel 1:8, diz, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro. Sempre vai ser uma escolha, você sempre vai escolher. Se você vai querer agir como um verdadeiro servo do Senhor, um verdadeiro cristão, ou se você vai querer agir como uma pessoa qualquer. Segunda coisa, ele permaneceu em oração, mesmo que custasse a sua vida. Em Daniel 6:10 diz, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez com o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Não é porque os caras estão querendo te matar que você vai mudar seus valores, seus princípios como cristão. Quantas vezes a gente não é testado por conta disso? Eu não sou testado, você também não é testado. E aí, o que você tem escolhido? Você tem permanecido firme e sido fiel ao Senhor com as suas escolhas? Custe o que custar, escolha sempre ser um cristão. Daniel teve coragem, ele foi corajoso e ele preferiu ir para a cova do que trair a sua fé, do que trair os seus princípios, do que trair os seus valores. E principalmente, ele escolheu ficar firme, ser jogado nas covas do leão, do que chatear, entristecer o seu Deus. Em Daniel 6:16 diz, então o rei deu ordem e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Mesmo ele correndo o risco de morte, ele escolheu ser fiel ao seu Deus. E também tem uma outra passagem que Daniel foi corajoso e ele não abriu mão dos seus princípios, mesmo custando a sua própria vida. E foi quando ele foi jogado na fornalha. Ele preferiu ir para o fogo. E aí ele falou, em Daniel 3:17 e 18 diz, se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servamos pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, sabe, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Ou seja, ele escolheu ir para o fogo. Ele não sabia se Deus ia livrar ele ou não, mas ele escolheu obedecer e nunca se curvar a outros deuses. Será que a gente tem se curvado a outros deuses? É bem mais fácil a gente pegar o nosso celular, ficar meia hora no Instagram, meia hora no TikTok, ou sei lá, em qualquer outro lugar, outra rede social, do que a gente pegar essa meia hora que a gente tem livre e pelo menos agradecer ao Senhor pela maravilha que Ele tem feito na nossa vida de poder respirar, né?
Outra coisa, Daniel, ele preferiu ser justo do que ser aceito. A gente é humano. Nós temos sentimentos, somos feitos de carne, emoções. Só que Daniel, ele escolheu ser justo do que ser aceito pela sociedade. E a gente vive num tempo, num período, que a gente prefere 1000 vezes ser aceito pela sociedade do que ser justo. Está errado. Não adianta falar, eu não sou. Está errado. Se você não pode abrir mão de uma coisa e de outra, com certeza você abre. E aí, aqui entra a pergunta que o Espírito Santo fez para mim. E nós? Fez para mim e faz para vocês dois também. Como temos agido fora da igreja quando ninguém está te olhando? Como temos agido quando alguém nos fere? Eu sou uma pessoa, acho que já dá para perceber, porque eu gosto muito de ação, né? Muitas das vezes eu escolho a razão. Eu vou para cima, quero me defender, não aceito levar... tipo assim, se alguém falou alguma coisa para mim, dependendo do que a pessoa falou, eu já respondo, devolvo na mesma moeda. Então, muitas das vezes é do meu temperamento. Eu escolho a razão do que a paz. Só que muitas das vezes escolher a razão não é ser crente, porque você vai devolver na mesma moeda e ofender da mesma forma. Então, se alguém te machucou, uma coisa que eu aprendi, que a gente tem que tratar o mal com o bem, porque a gente aumenta o bem. Então, quando alguém te machucar, não queira machucar a pessoa, trate ela diferente. Quando a nossa carne grita por justiça, e aí, o que a gente tem feito? E principalmente, mais uma vez, como temos agido quando ninguém está vendo? Como você tem agido no seu serviço? Quando o seu patrão não está te vendo? Ai, Tainá, eu não tenho patrão. E daí? Como você tem agido nessas horas? Nessas horas, nossas atitudes revelam se somos cristãos de verdade. Tem um serviço que a gente faz lá na imobiliária, do meu departamento de financiamento, que a gente cobra por esse serviço. Só que muitas das vezes, tem muitos clientes que pegam e transferem o dinheiro para mim, na minha conta. A gente começa o processo e aí eles falam, eu falo, tem que resolver isso. E é X. Ah, beleza. Você não faz o dinheiro, eu te mando o dinheiro, você resolve para mim? Gente, eu tô lá, eu vou resolver. Não vai me atrapalhar. E aí, tipo assim, eles mandam o dinheiro e tal. Só que tem um serviço que a gente cobra, a gente faz e a maioria paga, que aí na hora que eles vão pagar, em vez dos queridos pagar no Pix que eu mando para eles, que é o Pix da imobiliária, eles já têm o meu Pix, eles vão lá e mandam o dinheiro para mim. Eu poderia muito bem, né, pegar o dinheiro, guardar no meu bolso, sendo que eu que faço o serviço. Mas não é certo. Aí sabe que eu lembro daquele filme Quarto de Guerra, que o cara pegava os remédios escondidos, as amostras grátis para vender separado. Tá errado. Na mesma hora que o cliente me manda o dinheiro, cai na minha conta e já mando para a conta do meu patrão. Toda vez. É nessas atitudes pequenas que a gente demonstra se a gente é cristão ou não, se a gente tem caráter ou não. Para vocês, isso possa ser uma coisa normal. Óbvio, para mim é uma coisa normal. O dinheiro não é meu, para que eu vou ficar com esse dinheiro? Mas tem muita gente que iria cair. Vou pegar o dinheiro para mim. Tá, isso é o que acontece no meu serviço. Mas e você? Tem alguma coisa que o Senhor permite você passar para te testar? E o que você tem feito? Então é nessas horas que ninguém está vendo que o Senhor vai ver o seu caráter. Que você vai falar, Senhor, eu escolho ser um verdadeiro cristão. Penúltimo tópico. Deus usa todas as coisas para nos formar, para moldar o nosso caráter. Em Romanos 8:28 diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto.
tudo que vai acontecer na nossa vida vai cooperar para o nosso bem. A história de Daniel prova isso. Ele foi levado para o cativeiro, cooperou para o bem dele. Ser provado na mesa do rei, cooperou para o bem dele. Ser jogado na cova, cooperou para o bem dele. Ser perseguido injustamente, cooperou para o bem dele. Até as situações que parecem injustas faz parte do processo de Deus em nós. Vou contar uma coisa que aconteceu. Eu acho que todo mundo, não sei se vocês estão sabendo, mas sábado eu caí de moto. Não sei se vocês ficaram sabendo. E aí chegou lá no hospital, fui lá de ambulância e tal, e todo momento eu, tipo, dando risada, brincando e tal. Eu tava morrendo de dor. Mas eu escolhi levar para o lado mais leve, para tornar a situação mais leve. Aí chegou lá, o bombeiro que me socorreu, ele é super amigo nosso. E por incrível que pareça, é o meu terceiro acidente, e é o terceiro acidente que ele foi me socorrer. Por isso que é amigo. A hora que chegou a ambulância lá no local, ele falou, mentira, Tainá, não acredito. Eu falei, beleza? E aí, tipo assim, eu peguei e fui lá pra ambulância e tal, ele me socorreu, aí fui pro hospital. E tipo assim, todo o tempo, de verdade, todo o tempo, às vezes, depois eu fiquei pensando, falei, cara, às vezes nem eu dou conta de mim, assim, porque que pessoa, uma pessoa normal, vai estar dando risada, zoando da própria cara, toda arrebentada. Eu. Aí chegou lá no hospital, o bombeiro super brincando comigo e tal. Aí a enfermeira foi me limpar, eu dando risada com ela, brincando. E tipo assim, a gente, não, nem parecia que eu tinha sofrido acidente. A moça falou assim, nossa, você sofreu acidente? Acho que sim, né? Acho que eu tô um pouquinho ralada. Ela, nossa, mas você tá desse jeito? Eu falei, uai, moça, eu vou chorar. Não vai adiantar eu ficar aqui chorando, me lamentando. Eu falei, vamos rir da situação, né? Tipo, tudo, gente, tudo coopera para o bem. E foi através desse jeito, eu e do meu pai, a gente tá lá zoando um com a cara do outro, dando risada da situação, brincando com a cadeira de roda, que a gente conseguiu ser a diferença no hospital. Todo mundo aqui já foi uma vez no hospital, sabe que o clima lá é tenso, que o clima é pesado. E aí, tipo assim, eu cheguei lá, gente, todo mundo morrendo. Apesar que eu estava no hospital, né? Óbvio. Todo mundo com a cara toda coisada, assim. E aí eu já cheguei brincando, dando risada, sabe? As enfermeiras. Tinha um carinha lá que tratou a gente super sem. Coitado, ele estava cansado, por isso. Vamos entender que ele estava exausto já do serviço dele. E ele foi um pouco grosso com a gente, assim. Foi que eu falei, moço, tá cansado? Vai embora, porque olha, não dá não. Então, tipo assim, a gente tenta ser a diferença. Às vezes pra você, isso talvez não é ser a diferença. Mas na hora que a gente estava indo embora, a enfermeira olhou pra gente e falou, vocês são diferentes. Vocês é cristão? Eu vou na igreja. Eu vi mesmo que você é diferente. Gente, então, é uma coisa assim, tipo, tão simples. Pra gente parece ser simples, mas que faz a diferença e o reino é propagado. Então, tudo vai cooperar pro bem. Tudo. Até um rolê desse. Entendeu? E o último ponto, para terminar. A fé que Deus procura. Assim como Daniel, Deus procura por cristãos que vivem o que pregam. Eu já ouvi pessoas falar, graças a Deus as pessoas não são dessa igreja. Das outras igrejas que eu já vi com colegas. Cara, a pessoa sobe no altar para pregar, mas não vive o que prega. É bem escutar isso. Eu subo no altar aqui, tipo, toda brincando e tal, mas dentro de mim, eu fiquei o dia inteiro com minha barriga dando tchurro, piriri.
tremendo. Fiquei quieta na minha. Gente, é com temor que eu subo aqui, porque Aleluia! eu, desde pequena, gente, olha o que meu pai foi falar para mim quando eu era criança. Quem fala isso com uma criança? Meu pai falou para mim, eu era pequenininha, bem pequena. Ele falou assim para mim: tudo que você faz aqui na terra, seja bem, seja algo bom, seja algo ruim, seja o bem para o próximo, seja o mal para o próximo. Tudo que você fizer nessa terra, até o dia que o Senhor te levar, ou você for arrebatada, você vai prestar conta de tudo que você faz. Gente, eu subo aqui no altar com muito temor mesmo de falar algo que eu não prego, porque não é legal. Com que autoridade você vai pregar se você não vive isso? Não faz sentido. Aleluia! Então, em nome de Jesus, aqui a gente não é, a nossa igreja, nós não somos cristãos que vivem, a gente vive aquilo que a gente prega. Deus procura por pessoas que obedecem quando ninguém vê, e escolhe a paz em vez da guerra, né? Que escolhe ser diferença, que escolhe fazer o certo, mesmo que tenha que te sacrificar, mas escolha fazer o certo. E que Deus sempre está à procura de pessoas que mostram Cristo nas escolhas e não só nas palavras. A fé verdadeira não é aquela que brilha nos cultos, mas a que permanece acesa na Babilônia. Não teremos a atitude de cristão lá fora se o nosso secreto com o Senhor for os cultos de domingo ou de quarta. Não adianta a gente querer ser o crente cheio do fogo, todo quebrantado, de domingo e de quarta-feira, se durante a semana a gente não sabe nem aonde está a nossa Bíblia. Não adianta a gente ser, igual diz aqui, né, não adianta a gente querer brilhar a nossa luz, na verdade não é nossa, do Espírito Santo, no meio da Babilônia, se a gente não tem relacionamento, né? E para encerrar, os 2 últimos versículos, Mateus 7, 22 e 23, diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhe direi claramente: nunca os conheci. Afaste-se de mim. Afaste-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Gente, eu tenho medo de chegar no julgamento final e escutar isso do Senhor. Eu não sei vocês, mas eu me tremo toda vez que eu leio esse versículo. Porque quantas pessoas não vão escutar isso? Em nome de Jesus não vai ser a gente. Amém. A gente vai brilhar na Babilônia. E em Mateus 25, 21 diz: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Eu quero ouvir isso no dia do julgamento final. O Senhor falou: vambora, filho. Pode pegar o elevador, pode subir. Você foi boa e fiel com aquilo que eu te dei. Nisso, você foi fiel no pouco, muitas das vezes o nosso pouco vai ser lá fora. Porque aqui a gente estando dentro da igreja, a gente é simplesmente um reflexo do que a gente é no nosso secreto. Então não adianta você querer ser grande aqui, ter algo aqui na igreja, sendo que lá no pouco, lá fora, você não faz o mínimo, que é ser pelo menos educado. Ai, mas eu não estou no dia bom. Todo mundo não tem dia, todo mundo passa pelo dia mal. Mas é nessas horas que a gente pega e faz o papel de cristão. Gente, quantas vezes eu fui no Burger King daqui de Votuporanga e os atendentes lá é uma bênção, né? Nossa! Todos.
Você quer praticar se você é cristão de verdade? Vai no Burger King. Ou no McDonald's. Qualquer loja assim de departamento também. Santos de Israel. As pessoas, elas estão tão assim, tão cansadas, não tem nem palavra, que é nessas horas que a gente tem que fazer a diferença. Mas é uma coisa tão simples, valeu, viu? Obrigado pelo seu atendimento. Tá tudo bem não estar num dia mal, eu te entendo, mas muito obrigado por você ter me atendido. Muda a pessoa, a gente quebra ela na hora. Eu já ouvi uma história de que uma pastora no caso, foi no McDonald's, não sei, onde ela foi com a filha dela, e chegou lá, a atendente foi super sem educação com a filha. Eu não sou mãe, mas eu tenho um irmão, e mexe com o Daniel pra ver. O pau quebra, entendeu? Mesmo que ele tá errado, depois eu quebro o pau com ele, mas não mexe com ele. Né? Então eu acredito que pai e mãe é a mesma coisa. E aí a moça foi super sem educação com essa pastora, e ela já foi para devolver para a pessoa, falar, moça, se você não tá bem, tá tudo bem, só que trate pelo menos com respeito, a gente é cliente, você é funcionário. E na hora que ela já foi para devolver assim para a mulher, para o atendente, né, o Espírito Santo falou, pergunte se ela está no bom dia e ore por ela. Quebrou a pastora na hora. E aí a pastora falou assim, você tá bem? Aí ela começou a chorar, e ela falou assim, posso orar por você? E aí orou e tal. Então, é uma coisa tão simples que vai fazer a diferença. Talvez o nosso simples, mas fazendo o simples com alegria e com excelência para o Senhor, possa salvar uma vida. O que é? Então, muitas das vezes, não adianta a gente querer ser algo dentro da igreja, né, sendo que o pouco lá fora a gente não faz. Porque aqui dentro da igreja, gente, é uma bênção congregar, não é? Eu amo estar aqui. Muitas das vezes eu deixo minha família, deixo minhas coisas e venho para a igreja. Muitas das vezes, principalmente de quarta-feira, eu deixo minha faculdade e venho para cá correndo. Eu gosto de estar aqui, sempre gostei. E é uma bênção estar aqui. Só que aqui está cheio de Cristo, pequenos Cristo. Né? Está cheio de cópia do Senhor. E lá fora? É lá fora que a gente precisa ser a diferença. Não adianta a gente querer ser mais aqui dentro, sendo que a gente precisa ser o mínimo lá fora. Claro, entre o Senhor a gente sempre tem que fazer com excelência. Só que seja fiel no pouco e sobre o muito, o Senhor irá nos honrar. Amém. Hoje nós temos o pastor que hoje ele é apóstolo. Mas antes dele se tornar apóstolo, antes dele se tornar pastor, eu sei que ele foi fiel no pouco. Ele foi a diferença. Muitas das vezes ele contou aqui no altar. Ele foi a diferença lá fora. Que eu e você possa ser a diferença quando não tem ninguém da igreja vendo. Porque ser cristão quando tem alguém que a gente conhece vendo é fácil. É facinho. Mas ser cristão quando só tá você e só o Senhor que te conhece e um monte de pessoas estranhas, é nessas horas que o Senhor vai te testar. Amém? Amém. Gente, é isso. Então, Deus abençoe vocês e que vocês possam ser a diferença lá fora. Nunca se esqueça que você, nós somos a primeira Bíblia de alguém. Sempre. Amém. E é isso. Deus abençoe vocês. Espero que o Senhor tenha falado com vocês assim como falou comigo. Espero que a cajadada tenha servido também, porque é o indivíduo, dói menos.